Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Hoje nós vamos meditar num assunto muito importante e relevante para a vida cristã e para o bom relacionamento de todo cidadão em qualquer lugar do mundo, onde você for, em qualquer país, sobre uma questão muito importante que é a questão do perdão. E o tema da nossa mensagem é a batalha contra os verdugos. A batalha contra os verdugos. Você já vai deixando o seu like, ativa o sino, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Eu vou ler uma pequena porção da palavra de Deus aqui em Mateus 18, verso 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A grande batalha contra os verdugos. O motivo de grandes guerras, de grandes pelejas, de grandes morticínios na terra é por causa da falta de perdão. Esse é um dos mandamentos que são prioritários, também chamado de mandamentos recíprocos. São mais de 25 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Não amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? E todas as vezes que tem a expressão uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, sede corteses uns aos outros. Todas as vezes que tem essa expressão uns aos outros na palavra, são chamados mandamentos recíprocos, ou mandamentos de mutualidade. E o segundo grande mandamento, dentre esses mais de 25, é o perdoai-vos uns aos outros. Por que Jesus quer nos ensinar? Por que Jesus quer chamar a atenção? Depois da oração que os discípulos pediram, a oração do Pai Nosso, quando ele termina, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando ele conclui a oração, ele continua o tema de perdão. Por que Jesus falou tanto sobre perdão? Porque ele não quer, meu querido, minha querida, que eu e você andemos escravos, torturados por um demônio chamado verdugo. Neste mesmo capítulo, ele vai explicar a questão da ação, da legalidade que nós damos aos verdugos quando não perdoamos. Então ele diz assim: indignando-se o seu Senhor, não o Senhor Deus, Senhor com letra minúscula, indignando-se o seu Senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Então esses verdugos são seres, no mundo espiritual, seres torturadores. Você já teve a impressão ou já ouviu alguém comentar sobre um dia ensolarado, que a pessoa acorda com bom humor, mas então ela vai atravessar a rua ou vai para algum lugar na rua e ela encontra uma pessoa que magoou ela no passado? Ela atravessa o outro lado da rua só para não olhar o rosto da pessoa. É como o verdugo estivesse torturando ela com alfinetes. Pessoas que não liberam o perdão, elas guardam a mágoa no coração. E quando elas não tratam essa mágoa vira uma raiz de amargura profunda. São demônios que não estão no mundo espiritual autorizados para fazer nada na sua vida, a não ser te torturar, porque você não liberou o perdão. E a primeira pessoa que você tem que liberar o perdão é você mesmo. Existem pessoas que conseguem até, teoricamente, perdoar os demais ao seu redor, mas não se perdoam e vivem oprimidas, como quem carrega um jugo muito grande. Você já viu aquelas pessoas loucas, pessoas que são deficientes mentais, que andam no meio da rua com aquele saco nas costas, mulambento, e quando você abre aquele saco procurando algo útil, não tem nada de útil, é só um jugo que o verdugo da falta de perdão fez com aquele homem. Deixa eu contar uma experiência que eu tive, eu particularmente conversando, evangelizando na rua, entregando sopão. Encontrei um homem com uma perna atrofiada, todo maltrajado, maltrapilho. Começamos a tomar sopa juntos. E eu digo: me conte sua história. E ele disse: foi assim, eu era um chapista, um profissional, deu uma chuva muito grande aqui em Feira de Santana, cobriu as ruas, tinha uma boca de lobo sem tampa. E no final da tarde, quando eu saí do trabalho, eu fui correndo por causa da chuva, coloquei a perna na boca de lobo e quebrei fraturas múltiplas no meu fêmur. E eu voltei para casa e eu fiquei em cima de uma cama, só eu trabalhava em casa, eu sustentava a casa. Naqueles dias que eu estava me recuperando, que eu não tinha como buscar recursos,
Eu pedi um copo de água ao meu pai e ele disse, vá buscar. E eu respondi, o senhor que tem que buscar, porque essa casa aqui sou eu que sustento. Então o pai vai lá e dá um tapa na cara do filho, dá um tapa na cara daquele filho e ele se levanta e vai embora dali e abandona aquela casa. E ele disse, desde então eu estou na rua. Quando ele me falou, desde então eu estou na rua, eu percebi que ele era oprimido por esse demônio chamado verdugo, que ele estava vivendo uma batalha contra os verdugos e ele estava sendo derrotado dia após dia. E quando isso acontece, você tem que mostrar o caminho do perdão, explicar que perdoar é liberar, perdoar é desatar no mundo espiritual, perdoar é quando você lembra da ofensa, mas você não sente opressão. Não é que você vai ter uma amnésia e esquecer. Muitas pessoas acham que perdoar é você apagar da mente e tem condenação. Não, você lembra do fato, mas você não lembra com mágoa e nem com amargura. Aí você pede em nome de Jesus que libere aquela pessoa. Você volta a pedir perdão ou, se ela vier pedir perdão, você libera o perdão. Então você está vencendo, você está passando a espada do Espírito e a espada da palavra em toda a raiz de amargura e você está ficando livre, liberado e vitorioso sobre esse demônio chamado verdugo. Você sai vitorioso dessa batalha tremenda, que é a batalha de perdoar e ser perdoado. Que o Senhor possa te iluminar, que você possa fazer uma varredura, uma limpeza, uma faxina na sua alma e que você não deixe nenhuma pendência com verdugo e vá andar na presença do Senhor e viver a sua vida livremente em nome do Senhor Jesus. Shalom.